Olá meus amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre um dos principais dilemas que encontramos quando vamos comprar uma frutífera na floricultura. Depois de escolhermos a frutífera que gostaríamos, qual será o tamanho do vaso ideal e qual o tipo de vaso que iremos plantar a nossa frutífera? E para isso, no vídeo de hoje vamos ensinar vocês como escolher a frutífera ideal, o seu tamanho e a sua formação para o tipo de vaso, explicando também os 3 tipos diferentes de vasos que temos hoje. Para exemplificar todo esse processo, utilizaremos a muda do abacate, que já produz aqui mesmo do torrão e já possui os seus pequenos abacatinhos. E antes de escolhermos qual vaso vamos colocar a nossa frutífera, precisamos analisar primeiro a frutífera que queremos colocar em vaso. Muitas frutíferas se dão muito bem em vaso, já outras não. Então, o abacate, por exemplo, é uma frutífera que pode produzir em vaso, porém a escolha do vaso tem que ser a escolha ideal, pois mesmo já dando pequenos abacatinhos não quer dizer que eles vão vingar. Então vamos para o primeiro passo, que é entender como é a formação da sua frutífera e assim depois escolhermos o vaso ideal. O abacate tem a raiz que se expande de forma uniforme. Do mesmo jeito que ela expande para baixo, ela também expande para os lados, formando então um torrão em formato de bola. Diferente da jabuticaba, que já cresce com um pião. Ele desce a sua raiz, ela vai descendo, descendo, descendo. Assim também é a manga. Então, você precisa, para o abacate, vasos que têm formatos uniforme, mesma largura, mesma altura, facilitando assim a criação das raízes dentro do vaso. Qual o tamanho do vaso ideal para o tamanho da planta? Você deve observar que para produzir em vaso, você precisa ter um vaso proporcional ao tamanho que você gostaria que a planta ficasse. Nesse caso, a planta tem aproximadamente 1 metro de altura. Então, o vaso tem que representar ao menos 1/3 do tamanho da altura da sua planta. Porém, se você quiser aumentar e deixar com que a planta cresça um pouco mais, você tem que fazer com que o vaso seja 2/3 da altura atual da sua planta. Então as podas devem ser feitas regulares para que você controle a altura da planta. Assim você terá certeza que as raízes serão bem acomodadas. É importante lembrar que de 5 em 5 anos é necessário que você faça a poda das raízes, para que a planta fique no vaso que você deixou. Já se você quiser, pode aproveitar o crescimento exponencial das raízes e trocar por um vaso maior. Assim, ao fazer a troca para o novo vaso, você fará que a planta cresça ainda mais. Porém, ao fazer a troca, lembre-se de podar e diminuir o tamanho das raízes para prolongar o período de crescimento da sua planta. E agora, como escolher o vaso ideal então, já que temos muitas opções? Existem muitas opções de vasos e de vários tamanhos no mercado, facilitando a possibilidade de produzir vários tipos de frutíferas e até árvores ornamentais em vasos. Porém, o que muda é a qualidade e a resistência desses vasos. Aqui temos 3 tipos: argila, plástico e polietileno. O polietileno é um tipo de plástico usado na fabricação de vasos e possui características específicas. O polietileno é um material reciclável, o que torna uma escolha mais sustentável para os amantes de plantas conscientes do meio ambiente. É resistente a produtos químicos, o que o torna adequado para o uso com variedades de tipo de solo e fertilizantes. Os vasos de polietileno são os mais duráveis e podem durar muitos anos se cuidados adequadamente. Vasos de plástico são muito populares para o cultivo de plantas e são amplamente utilizados devido à sua leveza e à disponibilidade de uma variedade de tamanhos, cores e formas. Os vasos de plásticos são pouco resistentes e fáceis de quebrar e até de ter rachaduras. São leves e fáceis de transportar, o que facilita a movimentação das plantas. Eles oferecem um isolamento térmico eficiente, ajudando a manter as raízes das plantas protegidas contra as variações extremas de temperatura. Os preços são geralmente acessíveis em comparação com outros materiais, tornando uma opção econômica para jardinagem em vaso. Já o vaso de cerâmica são conhecidos pela sua beleza e elegância, mas também têm algumas considerações importantes. São mais pesados que os vasos de plásticos, o que pode dificultar o transporte e a movimentação. A cerâmica é porosa, o que significa que pode absorver água. Isso pode ser benéfico para algumas plantas, mas é importante ter cuidado para não encharcar as raízes. Geralmente são mais caros do que os outros vasos de plástico. Devido à sua fragilidade, podem quebrar mais facilmente. Alguns vasos de cerâmica podem rachar ou quebrar durante as geadas severas, por isso é importante protegê-los durante o inverno.
Com os tamanhos de vasos que temos disponíveis aqui no nosso Pomar Office, esse vaso seria o ideal para esta planta, já que ele representa 1/3 do tamanho total da planta. Porém, eu quero que este abacate cresça ainda mais. Então, plantaremos esse abacate no vaso da mesma característica de polietileno, como já vimos ser o melhor vaso para o nosso abacate, onde ela já tem 45 centímetros por 45 centímetros, vai permitir então que as raízes cresçam ainda mais para baixo da planta, mas também irá permitir que a planta engrosse mais o seu tronco e também cresça em altura. E possibilite também novas galhas. Quanto mais galhas a planta tem, maior a chance ou incidência de produção de frutos. Eu trouxe aqui também uma outra planta. Essa aqui é uma laranja. Já a laranja, diferente do abacate, que tem um crescimento já em formato de bola, onde ela cresce tanto para o lado, tanto para baixo, a laranja já tem um crescimento diferente, onde o crescimento dela já é em formato de taça, né? Onde ela vai descer aqui para baixo as raízes, porém aqui em cima ela vai enchendo e assim ela vai se formando, ela vai crescendo e a parte de cima vai se formando. Então para isso nós temos que utilizar vasos mais altos, mais profundos, mas também proporcionalmente mais largos, assim como este aqui que a gente tem. Então a laranja, na verdade os citros, né, laranja, assim como a laranja temos também aqui o limão rosa, o chamado limão capeta, né? Todos eles vão se dar melhor nessa característica de vaso, onde ela também pode se expandir para o lado, mas também para baixo. Esse tipo de vaso aqui a gente vai usar mais em plantas que descem pinhão, como manga, como jabuticabas. Elas crescem para que elas possam produzir de fato e dar grandes e até engrossar os suas raízes. Ela vai precisar descer. Então essas três diferentes mudas, por mais que tem características, você pode perceber aqui, ó, que até o torrão aqui é mais fino do que largo, né? Até o torrão aqui é mais para baixo do que para o lado. Isso porque a formação de cítricas já são um pouquinho descendo, mas também elas se expandem para as laterais. Aqui o abacate, ele já cresce um pouco mais em formato de uma bolinha. E assim também é o coqueiro, né? O coqueiro também ele tem a formação mais de bolinha, ele vai crescendo o peão, mas ele cresce para o lado uniformemente. Por isso, antes de você fazer a compra da sua frutífera, né, é importante você pesquisar como ela fica dentro do vaso, né, para quando você for fazer a plantação, né, o transplante do torrão para o vaso, você possa escolher e ter o vaso ideal. Eu vou deixar uma dica muito importante. Basta você fazer uma pesquisa no Google como é a formação da raiz da planta que você quer e você encontrará fotos mais antigas, mais novas, e uma vez que a gente já sabe qual o vaso que vamos utilizar em qual planta, o processo de plantação do vaso já é muito simples. Basta prestar atenção em 3 importantes dicas. A primeira dica é a drenagem. Nem todas as plantas gostam de muita água, então é importante você garantir em vaso a liberação de água. A drenagem é o ato de liberar a água. Quando você transfere a sua frutífera para o vaso, é importante você colocar embaixo uma superfície que fará a proteção dos buracos do vaso. Esses buracos que você faz para poder liberar a água. Uma vez que esses buracos estão protegidos, e você pode utilizar várias coisas. Você pode usar argila expandida, você pode usar brita, você pode usar isopor. Mas uma pequena dica, o isopor, ele é bom, mas você tem que deixar ele em grandes pedaços, porque se você deixar ele em pequenos pedaços, com o tempo ele vai amassando e vai formando uma massa dura. E essa massa dura impede com que a água vaze. Então, a argila expandida é a mais indicada. Ela é um pouco mais cara que um isopor, porém a que dura mais tempo. Então, você deve ter uma camada de no mínimo 2 centímetros. Depois, utilizaremos uma manta, que é para cobrir a argila e impedir com que a terra desça para os buracos do vaso. Depois de colocado essa manta, colocaremos o substrato misturado com perlita e vermiculita, que faremos um vídeo específico para explicar como funciona. A vermiculita absorve o forte-frutas, permitindo com que a planta se alimente durante o passar dos dias. A perlita já é para a liberação da água, não permitindo que o substrato se petrifique, facilitando a liberação da água para a base do vaso, passando pela manta e depois pela argila expandida. E com esses 3 segredos você fará a sua frutífera em vaso não só frutificar, mas também crescer sustentavelmente,
facilitando assim a floração e também a criação de novas galhas e novas folhas, o que indica a saúde da sua planta. É importante você ficar atento que em vaso a planta pode ter um superaquecimento ou um superesfriamento. Então a escolha do vaso ideal é muito importante. Então, meus amigos do canal, esse foi mais um vídeo hoje onde explicamos como escolher tamanho de planta ideal para o tamanho de vaso ideal, assim como identificar o tamanho que você quer que a planta fique para depois escolher o seu vaso e também o procedimento rapidamente como fazer a transferência da muda para o vaso. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas para que possamos respondê-la. Curta o vídeo, compartilhe com pessoas que também têm essa dúvida de como escolher o tamanho ideal da frutífera e do vaso. Muito obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau.